assentar em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É muito bom poder celebrar e adorar ao nosso Deus, amém? Amém. E ter em nós o sentimento de gratidão por tudo que Deus é, irmãos, por tudo que Deus representa, amém? Irmãos, observei que os irmãos já trouxeram a sua oferta até a presença do Senhor, mas eu gostaria de ler esse texto. É um texto repetido, mas é que eu gosto muito do sentido do que isso aqui representa, amém, irmãos? E na verdade, assim, eu estava aqui agora adorando e expressando meu sentimento de gratidão a Deus e pensando nessa palavra, Marcos capítulo 12, versículo 41. Eu gostaria muito, irmãos, de um dia alcançar esse nível de adoração, de tocar o coração de Jesus a ponto de despertar ele para ele dizer: vocês viram que este fez, vocês viram que esta fez, vocês viram que o Alberto, o Vanderlei, a Andréia, a Lu, o Isaac, a Isa, a Gil, os irmãos da comunidade de oração tem feito uma entrega, irmãos, sem medir, uma liberalidade sem contabilizar, uma generosidade espontânea, abundante, gloriosa mesmo, irmãos. Então que o Espírito que moveu essa mulher possa envolver as nossas vidas, mas não somente em trazer a oferta aqui no momento da entrega da oferta, em todas as ações das nossas vidas, irmãos, que a gente consiga alcançar este lugar em Deus. Marcos 12, verso 41. Jesus sentou-se perto da caixa de oferta do templo e ficou observando o povo colocar o dinheiro. Muitos ricos contribuíam com grandes quantias. Então veio uma viúva pobre e colocou 2 moedas pequenas. Jesus chamou os seus discípulos e disse: eu lhes digo a verdade, esta viúva depositou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhes sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Aleluia. Observe, irmãos, que a grande questão aqui não é quantidade, não é o tanto que damos ou quanto fazemos, mas é a forma como fazemos, é a forma como entregamos, é o que realmente permeia o sentimento do nosso coração. Eu acho esse texto glorioso, maravilhoso, porque a Bíblia diz que Jesus estava observando. Jesus não estava contabilizando quanto de dinheiro estava sendo arrecadado. Jesus estava sondando e esquadrinhando aqueles corações. E aí ele faz questão de deixar relatado que os ricos contribuíam com grandes quantidades. Ou seja, eles faziam jus daquilo que eles tinham. Eles tinham bastante, por isso estavam dando bastante. Mas aí ele vai falar: esta viúva, da sua pobreza, deu tudo do que tinha. Ou seja, ela não tinha nada. O que é que foi que tocou o coração de Cristo aqui, irmãos? A entrega, a forma como ela foi desprendida do pouco que ela tinha. E às vezes, irmãos, nós temos pouco e achamos que o pouco que nós temos não é suficiente, e a gente faz promessas para Deus: quando eu tiver 1 milhão, quando eu tiver 10 mil, quando eu for rico, quando eu tiver bem de vida, quando as minhas coisas estiverem estabilizadas, eu vou lá e faço. E aí Jesus vai olhar, observar, vai dar um joinha e só. Agora, quando nós estivermos como nós estamos, como nós vivemos na condição dessa mulher, eu não estou falando que nós somos pobres, miseráveis, ou que temos que nos tornar pobres, miseráveis para tocar o coração de Jesus. Não é isso, irmãos. Mas é o Espírito que moveu essa mulher, precisa mover o nosso coração. Nós precisamos estar desprendidos, irmãos, na questão de entregar. E não é questão de entregar dinheiro, é entregar a nossa vida, irmãos. É entregar tudo que temos, entregar tudo que somos. Nós somos falhos. Nós conseguimos separar o dízimo, nós conseguimos separar a oferta, nós conseguimos socorrer o nosso próximo quando precisa, nós conseguimos abençoar alguém que está perto de nós, ou alguém que nós sabemos que está passando uma necessidade.
pode acontecer. Nós precisamos desejar alcançar este lugar. Eu quero chegar nesse nível. Um dia eu quero chegar nesse nível. Hoje eu fui fazer uma caminhada no Lagoa, irmãos, e eu postei no meu stories uma música do Charlie Brown, mas não é porque eu sou fã do Charlie Brown, não, é que a mensagem, eu estava procurando um louvor para pôr e refletir no que eu estava, no momento que eu estava vivendo ali. E depois eu fui olhar a história de novo e falei assim, mantendo o foco com ele. E aí eu falei, a turma capaz não vai saber interpretar, porque vai achar, o pastor está mantendo o foco com o Charlie Brown. Não é com o Charlie Brown, mas era com ele. Yeshua, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, amém? Há muito tempo eu não sentia esse sentimento dentro do meu coração. E sabe, irmãos, que o Espírito falou muito forte comigo. A gente fala muito por querer um avivamento, querer um renovo, querer voltar àquele lugar de onde a gente saiu. Mas sabe qual é a conclusão que eu chego, Vanderlei? A gente tem medo. A gente tem medo de entrar nesse lugar em Deus e assumir esse lugar novamente no Senhor, irmão. Ficamos muitas vezes com um orgulho, porque eu voltar a ser quem eu era, eu voltar a fazer o que eu fazia. E aí a gente tem medo de assumir esse lugar em Deus, irmãos. E na verdade, nós não podemos temer de entrar nesse lugar. E o Espírito que conduziu essa turma foi este lugar. Ela não temeu. No pouco que ela tinha, ela entregou tudo. Eu já disse aqui em outras ocasiões e repeti isso mais de não sei quantas vezes. Essas duas moedas somadas não valiam nem meio centavo. E como que Cristo deixa registrado que o que ela fez foi maior do que todos. Então, irmãos, que a gente venha ter o desejo de ter esse coração, ser movido por esse Espírito, de uma entrega sem medida, em nome de Jesus Cristo, amém? Que Deus abençoe as ofertas que foram entregues aqui nessa noite, os dízimos devolvidos. Eu alegro meu coração que essa casa é uma casa que entende, compreende e acredita nesse princípio. Esse princípio não é quebrado. Um dos maiores princípios que eu carrego comigo, nunca quebrei, eu desfruto disso na minha vida, é o princípio da honra, irmãos. É o princípio da honra. Muitas vezes a pessoa não merece a honra, mas não é porque ela não merece a honra que eu vou quebrar o princípio contra ela. Não, eu vou honrar, eu vou respeitar, eu vou dar ela o devido. A Bíblia me fala para a gente dar o próximo. A gente falou aqui recentemente julgar o meu irmão superior. Às vezes a pessoa não é merecedora de reconhecimento, não é merecedora de respeito, não é merecedora de honra, por tantas coisas que talvez nos fez. Mas se a gente não quebrar esse princípio não vai nos quebrar. E o princípio da honra é um princípio que eu carrego comigo, desde que eu me entendo por crente, irmãos. Amém? Independente de quem seja, independente do que a pessoa prega, carrega, fala ou faz, se merece honra, vai ter honra. Amém? Em nome de Jesus Cristo. E quando nós devolvemos o nosso dízimo, quando nós entregamos a nossa oferta, eu tenho dito isso porque eu acredito nisso. É a forma como eu materializo, eu trago para a realidade aquilo que eu falo. Eu honro a Deus, eu amo a Deus. Nós provamos aqui, irmãos, quando nós conseguimos, pela fé, porque é pela fé, separar o nosso dízimo e entregar a nossa oferta. Porque é ousadia, é acreditar que aquela porção não vai fazer falta. Não vai. Poxa, tem meu dízimo esse mês de 500 reais. Quem não quer? Eu quero. Em nome de Jesus. Isso é bênção. Amém? Amém? Glória a Deus. Mas 500 conto é a prestação do meu carro. Não é a prestação do meu carro. É a honra que eu estou dando a Deus do carro que Deus está dando condição para mim pagar, da casa que Deus está dando condição para mim viver, do pão que eu estou tendo condição de comer, das vestes que eu estou tendo condição de vestir. E tudo isso é a provisão de Deus nas nossas vidas, irmãos. Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e falando nisso, essa semana Deus me pegou, e essa experiência que eu tive hoje ali caminhando e desejando esse renovo na minha vida, testificou com essa palavra que Deus trouxe ao meu coração. E eu confesso para os irmãos, eu entendi que eu estou com medo de receber esse renovo e de voltar para esse lugar. Ô louco, pastor, mas como é que o senhor fala isso em público? Porque a gente tem que ser o que a gente é, irmãos. Não adianta vestir uma roupa de que eu sou super santo, de que eu estou cheio de Espírito,
de que eu estou bombando na unção, cheio de vontade de conquistar o mundo, de dominar tudo, de pregar os quatro cantos, que não é. E eu entendo que se Deus trouxe essa palavra no meu coração para compartilhar com os meus irmãos, é porque o Senhor está querendo nos guardar neste lugar, irmãos. O Senhor está querendo preservar a nossa vida naquilo que um dia Ele plantou dentro do nosso coração. E se a gente descuida um pouquinho, o fogo apaga, vira cinza e aquele fogo não surge novamente. E às vezes, dia após dia, a lenha vai consumindo, o óleo vai se esgotando, e quando a gente menos esperar, o fogo vai apagar. E aí, meu irmão, Deus nos ajuda, porque nós não sabemos. Nós vamos ver um texto aqui, e nós vamos ver que numa determinada situação, 5 das 10 virgens ficaram sem óleo, e quando resolveram sair para comprar, elas perderam o tempo, e aí não adiantou mais, ficou de fora. E misericórdia, lutar tanto, padecer tanto, enfrentar tantas batalhas, sofrer tantos danos, para na hora H ficar de fora. Amém? Levíticos capítulo 6, versículo de número 12. Levíticos 6,12. Enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso, nunca deverá se apagar. A cada manhã, o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo, arrumará sobre ele o holocausto e queimará nele a gordura das ofertas de paz. Lembre-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo, nunca deverá se apagar. Aqui não está dizendo que nunca vai se apagar, nunca deverá se apagar. Ou seja, se descuidar do altar, se descuidar daquilo que é combustível para o fogo queimar, o fogo pode se apagar. Amém, irmãos? Uma coisa é certa, devemos entender que o fogo não queima sozinho. O fogo não queima por si só. O fogo, para queimar, ele precisa do que? Ele precisa de combustível, algo que alimente ele para que ele permaneça aceso. Se olharmos para a passagem de Elias, que está em 1 Reis 18, do 30 ao 38, não precisa abrir, mas é ali onde os profetas, eles desafiam os 400 profetas de Baal. E o que acontece naquela ocasião? Acontece que Deus enviou fogo, teve resposta de fogo, porque o desafio foi: o Deus que responder com fogo, esse será o Deus verdadeiro. Então o texto vai falar um pouco antes que os profetas ficaram o dia inteiro gritando, e manda fogo, e manda fogo, e manda fogo, e nada aconteceu. Mas se os irmãos depois quiserem ler lá a história, nós vamos ver que Elias, ele conserta o altar, ele prepara o ambiente, ele traz a lenha, ele coloca um elemento surpresa, ele ainda vai encharcar de água, mas é combustível, é coisa que ia alimentar aquele fogo aceso. Então quando está tudo pronto, preparado, e o combustível está posto, Deus responde com fogo. Amém? Aleluia. Então Deus respondeu, Deus enviou fogo naquele momento, naquela situação. Por quê? Porque havia um lugar preparado, ou seja, tinha combustível para queimar. Então o fogo por si só, não adianta nós ficarmos aqui na igreja e dizer: Senhor, envia o fogo do teu Espírito, manda fogo, Senhor, aquece-nos, incendeia-nos, ó Pai, se nós não apresentarmos combustíveis diante do Senhor, irmãos. O texto de Levíticos que nós lemos fala da lenha e da gordura. Fala que para que o fogo mantesse aceso dia e noite, noite e dia, e continuasse queimando continuamente, era necessário que todas as manhãs o sacerdote fosse lá e colocasse lenha nova, preparasse novamente o holocausto para que aquela gordura fosse queimada. O que é que fazia com que o fogo permanecesse aceso para queimar a lenha?
A gordura era o combustível. E gordura, irmãos, remete a óleo. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. É sobre esse tipo de combustível que eu quero ministrar sobre as nossas vidas. Sobre o óleo da unção, o óleo da presença, aquilo que vai manter a nossa vida encharcada, aleluia, de forma que o fogo não vai se apagar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu gostaria, irmãos, de destacar algumas peculiaridades a respeito deste propósito. Os processos para gerar este óleo e assim mantermos a chama acesa, o fogo queimando continuamente. Então nós precisamos entender que para que a gente tenha esse óleo vivo em nós, vertente em nós, de forma que o fogo não se apague, existe um processo. E às vezes é o que nós não queremos passar, enfrentar ou encarar o processo. E se nós corremos no processo, significa então que o óleo vai se esgotar e não vai adiantar apresentar lenha, porque não vai ter combustível para queimar, irmãos. Amém? Aleluia! O fogo tem por propósito iluminar, queimar as impurezas, produzir provisão e proteção. Lembra, na saída do Egito, quando o povo entra no deserto e eles têm diante deles um grande desafio, que é atravessar aquele deserto desconhecido, e a Bíblia vai dizer que durante o dia o Senhor providenciava uma nuvem que os cobria, trazendo sobre eles um ar fresco, um refresco, para que eles prosseguissem na sua jornada. Mas durante a noite havia um detalhe. A Bíblia diz que durante a noite o que se acendia era a coluna de fogo que ia à frente do povo de Israel. E aquele fogo produzia iluminação, proteção e provisão. Porque onde o fogo de Deus estava aceso, presente, o povo tinha luz para continuar a sua jornada, tinha proteção para que se protegessem dos animais peçonhentos e dos perigos do deserto, e a provisão era que aquele fogo os mantinha vivos. Aleluia. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Por falarmos de combustível para manter o fogo aceso, eu gostaria de usar como ilustração o fogo de uma refinaria de petróleo. É algo inusitado. Fogo em uma refinaria de petróleo, irmãos. Mas eu estive meditando e pensando já há muito tempo. Quem aqui, daqui de Arquimonqueira, a gente consegue ver a chama da Petrobras? Eu me lembro quando eu era criança, ali para cima da minha casa, quando você atravessa aquele jardim depois da pista, e tinha só o último bairro ali, se não me engano, o Jardim Ricardo Duzzi ali, é o último, o Resec 3. Depois não tinha mais nada, não tinha nada em Cosmópolis também, que agora está quase tudo se encontrando por ali. A gente conseguia ver a chama do fogo de Paulínia dali. Meu avô sempre nos levava à tardezinha para a gente contemplar aquele fogo, porque era algo, às vezes, dependendo como o céu estava, aquilo reluzia no céu, formava uma imagem muito bacana, muito bonita. Quando a gente está vindo de Olambra, se você olhar pela rodovia, você vai ver aquele fogo, e é um fogo que não apaga, irmãos. É um fogo que permanece aceso, e ele tem um propósito, é justamente isso que Deus ministrou no meu coração. Aleluia! Oh Deus! Aleluia! Esse é um fato um tanto quanto inusitado, pois fogo em um lugar dotado de combustível inflamável é meio complexo, não é, irmão? Como fogo? Pare e pense, fogo em um lugar que tem trilhões de litros de combustível que pode pegar fogo e explodir, mas é aí que está a beleza e a graça dessa questão, porque se aquele fogo da Petrobras que fica queimando dia e noite e dia, às vezes acende até 3 chaminés daquela, se apagar, aquele lugar pode explodir e deixar de existir. Aleluia! E aqui Deus fala fortemente comigo: se o fogo de Deus deixar de queimar sobre as nossas vidas, sobre o nosso espírito, sobre o nosso coração, nós também podemos deixar de existir. O propósito daquele fogo é queimar todas as impurezas e combustíveis que não são utilizáveis.
Então aquela chama acesa permite o funcionamento pleno daquela refinaria. Aleluia! O fogo de Deus em nossas vidas, ele tem esse propósito. Nós precisamos clamar pelo fogo. Entendemos que existem muitos conceitos bíblicos que nos alerta para não desejar fogo de Deus, porque o fogo de Deus também é juízo. Mas eu entendo que ainda que o fogo de Deus seja juízo sobre a minha vida, eu preciso que esse fogo venha, porque é como numa refinaria, num lugar que pode explodir. Se o fogo não ficar aceso, aí é que ele explode de verdade. Então o fogo de Deus precisa vir sobre a minha vida para queimar todas as impurezas, tudo aquilo que não provém do Senhor, para que a gente também possa viver de forma plena. Aleluia. Ah, meu Deus, como isso fala, Deus. Como isso tem falado comigo nesses dias e como isso fala. Aleluia. Meu Deus. A chama do fogo do Espírito, da presença do Senhor, não pode se apagar sobre as nossas vidas. Aleluia. Não pode, irmãos. Não pode. Nós precisamos desejar queimar em sua presença. Porque assim como em uma refinaria, aquele fogo tem uma função. Irmãos, me fugiu uma palavra aqui para colocar, mas é algo de suma importância. Se aquela chaminé apaga, se aquele fogo não permanece aceso, aquele lugar simplesmente explode e vai deixar de existir, e o estrago vai ser grande. Então o fogo da presença não pode deixar de arder dentro dos nossos corações. O fogo da presença não pode deixar de queimar no meio da igreja de Cristo, porque é por causa desse fogo que as impurezas são queimadas e a nossa vida é aplainada, preparada. E assim, dia e dia, nós vamos ter combustível para queimar na presença dele. Glória a Deus. Porém, irmãos, existe um detalhe: nós não podemos negligenciar o processo que gera este combustível, que é o óleo da unção, o óleo da presença. O óleo não vem do nada, ele vem de um processo. Se nós observarmos no processo da extração do azeite, eu aprendi que o óleo da unção, que é o melhor óleo, ele é extraído depois que aquela azeitona é moída pela 4ª vez. Ela passa no processo de moinho por 4 vezes. A primeira moagem extrai um tipo de óleo, a segunda outra, a terceira outra, e por último o óleo da unção. O último óleo vem do último aperto, do último espremido de Deus na minha e na sua vida, irmão. E é por isso que às vezes a gente vai deixando que o fogo vai se apagando, porque a gente vai arriando e não vai mais suportando a pressão do óleo que está sendo produzido em nossas vidas. É a minha oração nessa noite, é que o Senhor nos dê graça, para que, se preciso for ele apertar mais uma vez a manivela desse moinho para sair o último caldinho, como foi profetizado naquele dia, que escorra nem que for uma única gota, mas que faça com que a chama se reacenda dentro de nós. Meu Deus. No processo da extração, ele passa por 4 moagens, e é na 4ª moagem que gera o óleo da unção. Romanos capítulo 5, essa palavra de Romanos vem falando comigo já tem uns 15 dias, irmãos, e aqui deixa bem claro o processo da extração do azeite nas nossas vidas, aleluia, de forma com que então nós vamos manter o combustível dentro de nós, para que esse fogo não se apague e a chama permaneça acesa sobre as nossas vidas. Romanos 5, versículo 3. Eu li esse texto quinta-feira, mas na verdade eu estou com essa palavra já tem alguns dias, porque é muito profundo, irmãos. Aleluia! E a gente sabe disso, que isso é uma verdade, mas por que, como eu disse outro dia, acho que aqui, eu conversando com o Vanderlei, num dos discipulados, como é difícil, meu Deus. Sabemos que isso é uma verdade, mas como é difícil para a gente viver essa verdade. E às vezes nós vamos deixando
deixando de lado essa verdade, aí o que vai acontecendo é que o nosso estoque de combustível vai se esgotando, e a luz vai se apagando, e a chama vai se esfriando, meus irmãos. E Cristo está às portas. E nós precisamos estar prontos e preparados para esse dia e para essa hora, queridos. Romanos 5,3. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para o desenvolvimento da perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Mas olha, irmãos, antes de recebermos o Espírito Santo para encher o nosso coração com o seu amor, tem um processo. Paulo está dizendo assim: se alegre na dificuldade, na provação, porque isso vai desenvolver em você, aleluia, vai contribuir para desenvolver uma perseverança, ou seja, permanecer, e essa permanência na presença vai produzir em nós um caráter aprovado, aleluia. Glória a Deus. E isso vai gerar em nós uma esperança. E essa esperança não é mentirosa, não é enganosa, ela é verdadeira, porque a nossa esperança é Cristo. E no processo, Ele libera sobre nós o seu Espírito Santo. Então nós permaneceremos acesos e vivos na presença do Senhor. O azeite é produzido na forja, na prensa, e o melhor azeite é extraído no último processo. Então não tem como a gente correr, irmãos, das dificuldades, não tem como a gente correr das provações. Não, nós não podemos desistir, nós precisamos perseverar, porque o último, o caráter aprovado, aquele combustível que vai fazer com que o fogo permaneça, ele vai ser produzido no último processo dessa prensa, dessa forja. É Deus que está operando isso em nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Assim como o fogo de uma refinaria não pode se apagar, o fogo da presença produzido por um processo em Deus também não pode se apagar sobre as nossas vidas. Se a gente tirar qualquer um desses elementos, desse processo que está gerando esse óleo, que é o combustível que vai fazer com que esse fogo permaneça aceso, a gente quebra o elemento, e quando quebra o elemento, o negócio vai deixar de existir. A combustão não vai acontecer. É como eu disse, o fogo não queima por si só. Ainda que é Deus que envia o fogo, precisamos apresentar para Ele o combustível. Amém? Aleluia. Levíticos também fala de colocar casa em ordem. O texto de Levítico também fala da gente apresentar as coisas ao Senhor e manter um padrão de vida diante de Deus, irmãos. Também não adianta a gente deixar Deus produzir esse óleo se nós não apresentarmos as coisas com qualidade, apresentável diante de Deus, irmãos. Então a gente tem que se submeter ao processo. Eu sei o quanto é difícil, porque eu estou passando nessa prova, irmãos. Não está sendo fácil, está sendo quase insuportável, mas o Espírito Santo está falando: permaneça, meu filho, porque isso vai produzir em você um caráter aprovado, e esse caráter aprovado vai trazer sobre você a verdadeira esperança. Aleluia! Aleluia! Deus. Que a gente não desista do processo de Deus que está produzindo esse combustível que vai fazer com que esse fogo permaneça aceso, porque Ele está queimando as impurezas e produzindo em nós proteção e provisão. Aleluia. Aleluia. Vamos observar, irmãos, a passagem das 10 virgens. Por muitos anos a gente achou que o noivo ia se casar com aquelas 10 mulheres e 5 perdeu o casamento, mas na verdade não é esse o propósito. Aquelas 10 virgens, elas tinham uma missão. Elas precisavam estar com suas candeias acesas e reservas de óleo, porque elas iriam fazer um cortejo do noivo. Oh, aleluia! Elas iriam à frente do noivo, preparando o caminho para o noivo vir e encontrar com sua noiva. Essa é a função nossa aqui nessa terra. Precisamos estar com nossas candeias acesas e os nossos reservatórios de azeite cheios, prontos para queimar, até que
Abra comigo em Mateus, capítulo 25. Oh, Jesus! Aleluia. Glória a Deus. Amém, Senhor. Versículo de número 1. Mateus 25, 1. Então o reino do céu será como as 10 virgens que pegaram suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete do casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigie, pois não sabe o dia e a hora da volta do Senhor. Meu Deus do céu. Não vai adiantar a gente dizer assim: ah, eu vou comprar óleo, na última hora eu compro o óleo. Não, queridos. A palavra do Senhor está dizendo que aquelas 5 virgens tiveram a mesma oportunidade. Nós estamos tendo a mesma oportunidade. E o Senhor está comunicando conosco nessa noite: façam reservas do óleo, porque as suas lâmpadas precisam permanecer acesas para iluminar o caminho, para que o noivo possa comer o encontro da noiva. E a Bíblia está dizendo que entrar, o eis que estou à porta e bato, não vai resolver aqui nessa hora, irmãos. Ele está dizendo: eu não conheço vocês, vocês estavam dentro do meu plano, mas como vocês permitiram que o fogo se apagasse. Está vendo que interessante? Nós não estamos falando aqui a questão da salvação, porque Cristo é quem nos salvou. Mas só que se a gente não se comprometer com os propósitos de Deus e participar dos elementos daquilo que Ele estabeleceu, a gente fica de fora. Então o óleo precisa ser produzido nas nossas vidas. E a gente viu aqui qual é o processo da produção do óleo: é passar pela prensa, é passar pela prova, é enfrentar as dificuldades, é não esmorecer, é perseverar, porque o Senhor está dizendo isso. Vai produzir em você uma esperança. E qual é a esperança? A esperança é Cristo. Então existe uma conexão. Não adianta nós dizermos: ah, eu estou aguardando Jesus voltar, e não termos óleo o suficiente para queimar até que Ele venha. Oh, Jesus! O propósito das virgens é o nosso: preparar o caminho. As lâmpadas precisam estar acesas, pois as virgens iriam acompanhar o noivo no cortejo. Se permitirmos que a chama apague, não iremos ter tempo, não vai adiantar sair para comprar. Este óleo precisa ser produzido constantemente. Esse óleo não é comprado, esse óleo ele é gerado. Aleluia! O combustível que permanece, que faz com que a chama permaneça acesa em nós, é gerado no processo que Deus está fazendo na minha e na sua vida, meus irmãos. O fogo é proteção, o fogo é iluminação, o fogo é provisão. Oh Deus! Aleluia! Aleluia! Salmo 119, versículo 105, um texto que a gente fala muito: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra de Deus. Mas tem um detalhe, meu irmão: a palavra sem
ser praticada não vai iluminar, pois se não existir o processo de gerar o combustível, ela não vai queimar sozinha. O que isso significa? Significa que não adianta ficarmos falando, pregando, falando e não permitirmos que o processo gere em nós combustível para que queime de verdade. Vai ser palavra por palavra, ela não vai iluminar nada e a gente vai se perder no caminho, irmãos. É lâmpada de pé, é luz para o caminho, mas o fogo não queima sozinho, precisa de combustível. Então não adianta eu só pregar a palavra, não adianta eu só ter conhecimento, não adianta eu só reproduzir o que eu tenho ouvido dos demais pessoas que Deus tem usado nessa nação, em conhecimento, em sabedoria. Não adianta me comunicar uma mensagem bonita se eu não permito passar pelo processo que vai gerar o combustível dentro de mim, para que verdadeiramente essa palavra ilumine e clareie o meu caminho. Não dá para correr, irmãos. Ou a gente permite, se passa pelo processo e deixa que esse combustível seja gerado, ou então, queridos, a gente vai ser achado como aquelas 5 virgens, que até estava no plano, fazia parte do pacote, mas ficou de fora. Salmo 51, versículo 10, esse eu quero ler com vocês. E muitas vezes, irmãos, é aqui que a gente é reprovado, porque na hora que a palavra vai querer gerar em nós aquilo que seria o combustível para que o fogo permanecesse aceso, é onde a gente corre, é onde a gente vem com os nossos argumentos, com as nossas desculpas para dizer não é bem assim e não sei o que. Não, irmão, não adianta. Ou a gente permite que o processo de Deus gere esse combustível em nós, ou a gente começa a se conscientizar que nós vamos ficar de fora, irmãos. E Deus me livre disso. Deus nos livre disso. Amém? Olha o que diz o salmista Davi, irmãos. Deus é maravilhoso. Oh Jesus. Oh Senhor nosso Deus. Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses de tua presença e não retires de mim teu Espírito Santo. Restaura em mim a alegria da sua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus, da minha salvação. Então, com alegria, anunciarei a tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que deseja é um espírito quebrantado. Não rejeitarás o coração humilde e arrependido. Aleluia. Mais uma vez, Deus está dizendo: não adianta querer colocar combustível sobre o altar para queimar, se você e eu não passarmos pelo processo onde o verdadeiro combustível é gerado em nós. Davi está confessando as suas mazelas e ele está desejando para que Deus gere nele um coração puro, um espírito firme. Ele está clamando: Senhor, não retires a tua presença, não tires de mim o que é mais precioso. Ele pede para que o Senhor restaure nele a alegria da salvação e o prazer em obedecer, ou seja, passar pelo processo que vai gerar o verdadeiro combustível para permanecer aceso na presença. Então anunciarei. Não adianta a gente querer anunciar e não passar pelo processo, irmãos. Aleluia. Este é o caminho para que a chama permaneça acesa em nós e o fogo continue queimando noite e dia e noite, até que ele venha. Porque depois, irmãos, nós vamos viver
com um corpo glorificado, contemplando-o face a face. Aleluia. Apocalipse, irmãos, nós vamos agora entender qual é a forma para que essa chama permaneça acesa e a gente consiga com que o processo que vai gerar em nós o verdadeiro combustível mantenha o seu propósito, assim como nós usamos como uma ilustração o propósito do fogo em uma refinaria, irmãos. Apocalipse 19. E verso de número 11. Vi o céu aberto, surgiu um cavalo branco, seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça, seus olhos eram como chamas de fogo, e em sua cabeça havia muitas coroas, e nela estava escrito um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Vestia um manto encharcado de sangue, e seu nome era Palavra de Deus. Os exércitos dos céus, vestidos do linho mais fino, puro e branco, seguiam-no em cavalos brancos. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir as nações. Ele as governará com cetro de ferro e esmagará as ruas do tanque de prensar da furiosa ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então vi um anjo em pé no sol e gritava às aves que voavam ao ponto mais alto do céu: venham, reúnem-se para o grande banquete que Deus preparou. O caminho é o processo que Davi indicou para mim e para você. Nós precisamos nos arrepender diante dele e abrir o nosso coração para que o processo seja gerado em nós. Não tem como nós queremos anunciarmos ou vivermos uma vida cristã sem passar pelo processo de Deus que vai gerar esse combustível em nós. A forma é esta: contemplar o Senhor. A Bíblia diz que os olhos dele eram como olhos de fogo. Os olhos do Senhor, irmãos, vai gerar esse fogo dentro de mim e dentro de você. Quando a gente olhar fixo nos olhos daquele que é o autor e o consumador da nossa fé, que está escrito em Hebreus 12:2, Ele, o autor e o consumador da nossa fé, Cristo, nós vamos permitir que o processo se cumpra nas nossas vidas. E esse fogo não verá apenas como um juízo, mas também como justiça de Deus sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa nos conceder a sua graça, para que a gente possa passar pelo processo daquilo que vai gerar o combustível, para que o fogo não se apague e a chama permaneça acesa, e a gente cumpra esse propósito que é de estarmos prontos e preparados para este dia e esta hora, irmão. Não podemos correr desse tempo. Nós entendemos aqui que aquelas 10 virgens tiveram a mesma oportunidade, porém 5 delas foram insensatas, foram loucas, não se atentaram em fazer uma reserva do azeite. E aí não vai querer tentar chamar aquele que está se preparando de egoísta, porque ficou bem claro aqui que elas disseram: se eu dividir, fica todo mundo de fora. Então o que Deus está comunicando comigo e com você nessa noite, com os irmãos que nos assistem? Ainda dá tempo de passar pelo processo de Deus e permitir que Ele gere esse combustível em nós e a gente esteja pronto, preparado, permanecendo com a chama acesa dentro dos nossos corações. Que nós possamos ser como Davi, que se aquebrantou diante do Senhor e disse: crie em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito forte, para que a gente possa cumprir esse propósito, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Queria que os irmãos se colocassem de pé. Nós vamos orar. Nós vamos pôr uma canção. Eu gostaria que você, junto comigo, irmãos, rasgasse o seu coração nessa hora. Os irmãos que nos assistem, se é que tem alguém nos assistindo, que está nos acompanhando, que se o Espírito Santo está ministrando no seu coração, reflita, medite nessa palavra. Se você puder, ouça ela novamente. A chama não pode se apagar. Usamos como referência Levítico 6, que tem uma instrução específica. O sacerdote, todas as manhãs, precisava colocar lenha nova, apresentar o sacrifício, despejar a gordura, para que o fogo não se apagasse.
para que não se apagasse, ou seja, o fogo poderia se apagar. Na minha e na sua vida não é diferente. Se nós não alimentarmos o altar da nossa vida na presença de Deus com combustível para que o fogo continue queimando, ele também pode se apagar. Como eu disse, Levíticos fala também de uma preparação. Não é simplesmente dizer, Senhor, envia teu fogo. Não, nós precisamos nos submeter ao processo. Como eu disse, o azeite, o processo da extração do azeite, aquela azeitona passava por 4 moagens, e na quarta moagem era extraída o óleo da unção, o óleo mais precioso. Nós vimos aqui em Romanos que existe um processo. Nós estamos enfrentando dificuldade, passando por provações, e isso vai começar a produzir algo em nós. Vai produzir perseverança, e a perseverança vai gerar em nós a esperança. E aí a palavra vai dizer que depois desse processo, o Senhor liberou sobre nós o seu Espírito, o Espírito do seu amor. Então nós precisamos fazer uma conexão de tudo que Deus está ministrando aos nossos corações. Eu citei aqui a passagem de Elias, que ele foi desafiado, o Deus que respondesse com fogo, e o Deus que respondeu com fogo foi o Deus de Elias. Mas antes do fogo vir, Elias restaurou o altar, ele preparou aquele ambiente, e ele colocou sobre aquele lugar combustível para que pudesse queimar. Deus vai nos responder com fogo também, irmãos. Eu creio nisso. Amém? O Senhor nessa noite ele vai soprar as cinzas do nosso altar. Ele vai limpar. A Bíblia diz que Cristo ele é o nosso sumo sacerdote, o supremo, o sacerdote de todos os sacerdotes. Então eu creio que Cristo nessa manhã está removendo a lenha velha, está removendo a cinza, está removendo as impurezas, está liberando sobre o meu e o seu coração uma porção nova, de lenha nova, um óleo novo, um óleo fresco, e ele vai enviar o seu fogo. Nós vimos aqui, irmãos, que o caminho é olhar fixamente para os olhos daquele que é como fogo, que é Cristo. Não tenha medo do fogo de Deus. O fogo é juízo, sabemos disso. Os condenados vão arder em fogo, mas os salvos, os justificados, vão ser limpos, santificados e purificados pelo fogo de Deus. Pense na reflexão que nós fizemos aqui em relação do fogo em uma refinaria. É paradoxo. Como pode ter fogo num lugar que pode explodir? Pois bem, apaga aquele fogo e você vai ver o que vai acontecer com aquele lugar. Assim é o fogo de Deus em nossas vidas. Se a chama apagar, nós vamos deixar de existir. Como aquelas virgens, eu creio que nós vamos estar prontos e preparados para iluminar o caminho, o cortejo que vai conduzir o noivo ao encontro da noiva, em nome de Jesus. E nós não vamos ficar do lado de fora, não, porque nós estamos passando pelo processo e o combustível está sendo gerado em nós, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Ore, irmãos. Ore não só por você. Ore pelos nossos irmãos. Verdade, meu Pai. Ore pela igreja, não só pela comunidade de oração. Ore pela igreja de Cristo. Cada um Que aconteceu?